Bem, dando continuidade à nossa reunião, agora vamos chamar essa grande pessoa que é o Carlos Alberto Braga. Carlos, seja muito bem-vindo, Jesus te abençoe. Você tem até 50 minutos. Tá? Muito pouco. Achei que era até às 20. Senhoras, senhores, amigas, amigos, boa tarde para todos. Pessoal, veio? Amigas, amigos, família, boa tarde. Agora vocês chegaram. É só os desencarnados que vieram boa tarde. Com muita alegria estamos de volta à nossa casa-mãe. Abraço a todos os amigos da TV Sheila que acompanham os seus lares. Abraço também, se você me permite, aos amigos do canal Gênesis TV, que é mantido pela nossa casa e que esse vídeo vai estar disponibilizado. Então, um abraço para toda a família Gênesis. É com muita alegria que estamos de volta para rever os amigos e agradecidos pela oportunidade da nossa sempre carinhosa benfeitora, irmã Sheila, uruguaiana e toda a equipe que nos acolheu especificamente na minha história desde 1987. Eu já ia aumentar 10 anos, 87 só. E nunca mais o mundo foi o mesmo. E se você estiver vindo aqui a primeira vez, tomara que aconteça com você também, daqui a 30, 40 anos você possa voltar aqui e dizer o mesmo, porque significa que você está voltando. E o nosso coração especificamente, em oração viemos suplicando que Jesus possa voltar. Porque nós estamos com saudade do futuro, uma vez que fora Ele que prometera que voltaria. Na ceia, a última ceia, era Páscoa, reunido com os discípulos, Ele anunciava que aquele momento era um momento definidor. Naturalmente, os discípulos não sabiam o tamanho, a importância daquela fala. Porque nós, por fragilidade, por dificuldade de entender a vida, e filosofia é debater permanentemente qual é o sentido da vida, para que existir. E as dúvidas fazem parte do aprendizado. E filosofia é amor à verdade. E a palavra foi cunhada por Pitágoras quando indagaram se ele tinha verdade. Ele disse: a verdade pertence aos deuses. Então me esforço por me aproximar dos deuses, para que eles possam revelar a verdade. Então, filosofia é amor à realidade. Porque à medida em que nos esforçamos por identificar o que é real, e entendam bem, o que é real? É o que é possível identificar pelos sentidos físicos, tato, olfato, paladar, audição e visão, o sexto sentido, mediunidade. Para muitos a mediunidade, a história metafísica não cabe, não admitem.
a maioria da população, porque desconhece, embora vivendo num regime permanente de influências espirituais. O sol, se você aceita a existência dele ou não, o sol é o motivador da vida física no nosso sistema, não é mesmo? Por isso, com o passar do tempo, à medida em que o homem vai identificando o sentido, o objetivo e, portanto, a importância da vida, por uma questão natural, vai se desabrochando a sensibilidade. Aí a gente vai discursar sobre esse sexto sentido, que foi tão bem exposto aqui no primeiro momento, quando se tratou do livro dos espíritos, os espíritos superiores, os médiuns e o apóstolo da nova era, o precursor da felicidade celestial, o gigante Allan Kardec, escolhido a dedo por Jesus numa pleiade de espíritos de alta envergadura. Então é necessário, como afirmava Paulo, tributo e honra a quem de direito. A mediunidade se tornou objeto de estudo no século XIX, porque a humanidade caminhava, progredia, de uma forma gradual, natural. E a evolução, entendam bem, ela se caracteriza na faixa do homem, quando o homem identifica o valor moral. Senão não é evolução. É movimento natural, que faz parte do processo de uma lei extraordinária chamada progresso. Então eu posso reencarnar e desencarnar e em tese não evoluir, se eu me mantenho chafurdado na ilusão, joguete do sistema, vivendo a partir do que o outro pensa. O outro pensa por mim. Um percentual considerável da humanidade vive assim. Jesus, quando veio ao mundo, ele chegou num momento extraordinário, tanto que ele definiu antes e depois. O materialista vai dizer na escola, a era comum, porque falar antes do Cristo ou depois do Cristo é fala dos religiosos moralistas. Isso é narrativa da pauta. É antes e depois dele, porque ele é o governador espiritual do planeta. Você acredita que o Sol existe? Não importa, o Sol aquece a tua vida. Jesus veio ao mundo para inaugurar uma nova religião? Não, mas fazer com que nós observássemos o que na verdade é esse sentimento sagrado que nós denominamos religião. Então eu vou trazer Albert Einstein para os homens da ciência do século XX, quando disse que existem duas religiões, a de Spinoza e a dos homens. Ele queria dizer a religião de fora e a religião de dentro. A religião que tocava o coração de Einstein era a religião de dentro, porque é a que dialoga, aquece, alimenta, conforta
pacifica a religião de dentro. Quais são os preceitos desta religião, Carlos Alberto? Está escrito em algum livro? Em muitos. Nas escolas tradicionais mais antigas. Mas hoje, em pleno século XXI, com o Espiritismo, que Jesus encaminha para você que veio aqui hoje, para mim que estou conversando com vocês, é o que importa. Não é para quem está lá fora, porque quem não veio, não se interessou. E nós que viemos, ele diz assim: vinde a mim, porque você veio por escolha. Então venha a mim, venha a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no verso 28. Vinde a mim. Está cansado? Está cansado? Esse cansaço é importante. Valoriza a tua dor. Porque a cura está na dor. Ensina o Espiritismo que do mal é que se encontra o remédio, porque o mal é a ausência do bem. Fácil? Não é simples. Porque existe um fator impedidor que gera dor, para brincar com as palavras, que nos afasta desta religião essencial. É o ego, os sentimentos egóicos, que em psicologia transpessoal, por exemplo, é classificado como uma camada de imperfeição. Outras escolas tratam com outros conceitos, fico na transpessoal. Então é uma camada de imperfeição, e imperfeição é desenvolvida. O que facilita, o que favorece para que as coisas aconteçam e a gente viva a religião intrínseca? É você ler o código que Deus esculpiu quando nos criou e está registrado em vossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. O código moral, ele é exercitado, ele é vivenciado quando nós optamos pela virtude. Então a virtude faz com que a gente aplique a lei de Deus. Aonde está escrita a lei de Deus? Na tua consciência. Então pratique a lei de Deus. Jesus foi perguntado como herdar o reino dos céus. Ele perguntou para o jovem: o que está escrito na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus falou assim: faze isso e viverás. Não, o meu coordenador me pede que eu refaça. Desculpe, eu deixei um trecho fora. O que está escrito na lei e como você lê? Essa parte ficou fora. E ela faz toda a diferença, Genesi. Por quê? O que está escrito na lei é fundamental que eu leia, que eu estude. E se a lei está esculpida na minha intimidade, compete a nós outros mergulhar dentro para ler, interpretar e partir para um outro movimento
que é o da formação do caráter, da personalidade, agora em Cristo, porque a persona que nós estamos cultuando é a egóica, do interesse imediatista, particular, em detrimento aos outros. Então é fundamental que num primeiro movimento nós nos empreendamos para informar, buscar recursos para ter elementos e descobrir técnicas, tecnologia íntima, pessoal, de acordo com a tua preferência, para que após a informação a gente vá para uma segunda laçada, que é então a da formação, para lá na frente irmos para o terceiro movimento, que é a da transformação. Antônio, qual que é o tema de hoje mesmo? Esqueci. Cristão e o mundo. O tema é o cristão e o mundo. Tudo bem em casa? Bruno está jóia? Manda um abraço para ele também. Então, a palestra, eu acho que agora eu vou entrar na palestra. O cristão e o mundo. A tua mente, a educação que recebestes, a influência do meio, nos incentiva a transitar no mundo, ser aceito, admirado pelo mundo. Então eu tenho que me ajustar ao mundo, entrar em sintonia com o status quo, com o sistema. Então eu faço de tudo para ser acolhido na tribo, na multidão que não pensa, que tem pouca predisposição para ler um bom livro. Quantos livros tu lê por mês? Não responda, por favor. Quantos livros brasileiros vocês leem por ano? Eu vou conversar com os professores. E vocês, que têm responsabilidade de passar conhecimento e, acima de tudo, se comprometerem em viver o que ensinam? Os professores eu vou pegar para Cristo? Não, o que eu quero dizer é que frequentadores da escola de Sheila, nós somos alunos e estamos sendo preparados para formar uma nova classe de intelectuais, de religiosos, de cidadãos, filhos, pais, mães, cônjuges, avós, netos, primos, vizinhos. Afinal de contas, o que eu quero? Casa aberta, eu estou cansado, estou sofrida, a dor está doída, a doença dilacera, eu não estou dando conta de ficar sozinha. Ela se foi e eu fiquei. O que será? Sem dinheiro. O que será da minha família? As pessoas não se tratam. O que será de uma sociedade de rede social que cumpre um papel extraordinário, viu? Diga-se de passagem. Muito melhor que caixinha luminosa que emburrece. Mas se eu não souber usar, vai cumprir o mesmo papel do enlouquecimento, do embrutecimento. O que será de um mundo em que as pessoas só pensam nelas? Então a dor está doída. Eu vim ao grupo Sheila e o tema é o cristão no mundo. Eu sou cristão.
Aí eu vou enfrentar um outro problema, porque a sociedade hoje persegue religiosos. E falar da moral hoje, demodê, cafona. Nossa, tu é antigo. Falar de religião é para pessoas ultrapassadas. É para uma geração que está morrendo, velhos. O que eu faço? Eu busco a terapêutica, não resolve. Como andar de bicicleta patinando numa bicicleta sem corrente? Você já experimentou patinar uma bicicleta sem corrente? Ela sai do lugar. E se não tiver rodinha, o que acontece? Não é uma certa sensação que estamos tendo de incompetência? O tempo passa, o tempo voa, e agora nem a poupança Bamerindos continua numa boa. Tu é antigo, hein? Não cabe mais um se usar Rexona, porque não cabe mais, senão. Qual é a postura do cristão? Não sei, caso Alberto, eu quero agora resolver o meu problema. Então vamos a ele. Seja humilde. Aceita. Porque uma das virtudes sagradas do Evangelho com Jesus é aceitar. Aceitar o limite. E aceitar a possibilidade de mudar. Mas para aceitar, o verbo é humildar. Sem humildade, ninguém se matricula em escola alguma. Se a humanidade aí fora tem pouquíssima predisposição de ouvir o que o outro tem a dizer, como que a gente vai aprender uns com os outros? Como eu posso estabelecer um diálogo para aprender se só eu falo? A necessidade de onipotência que gera prepotência. É uma confusão que a gente faz por não entender os conceitos e não saber lidar com a força interna, endo-evolutiva. Quando você está diante de alguém que fala, e se você não se posicionar de joelhos para ouvir, mas ficar naquela posição de como responder, você não está aprendendo com o diálogo. E aliás, não é diálogo, é um monólogo. Então, como que eu vou resolver o meu problema, seja a dor que for, se eu não estiver predisposto a olhar para ela, encarar de frente? Quantas pessoas, eu estou olhando nos teus olhos com respeito, muita fraternidade. É difícil você achar alguém na sociedade que olha nos teus olhos. Por quê? Porque quando eu olho nos olhos de alguém, o brilho reflete a minha necessidade. E se eu não dou conta, significa que eu não estou conseguindo administrar nem a minha própria realidade. Eu não estou enfrentando o que eu preciso de encarar. Mas não basta tecnicismo, alguém me informar e a partir de agora eu vou fazer. Respirou fundo. Eu também. Obrigado. Porque quando eu observo a tua respiração profunda, você me chama para a sensibilidade e sentar na sua posição como alguém que está na luta como eu. E nós dois podemos dar as mãos para crescer juntos. Mas como eu vou crescer junto se o que prepondera meu ponto de vista? Entendeu? O cristão no mundo, eu
poderia recitar para vocês literalmente o capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a missão dos Espíritos, obreiros do Senhor. E eu peço licença à coordenação, porque o nosso tempo é tão curto e pressupõe que você vai chegar em casa e vai fazer isso. Tarefa amorosa. Ou você vai ficar vindo ao Grupo Sheila para falar amém. Te basta apenas ficar vendo palestra? Basta apenas entrar para a terapia? Se a terapia não entra dentro? E o que é mais importante, o espiritismo sai? Como dizia o nosso querido Oswaldo Abreu, entrar para o espiritismo é uma maravilha, é gostoso, prazeroso, livro, informação, não para, meu Deus, quanta coisa bonita. Agora o desafio é o espiritismo entrar dentro. E no terceiro movimento é quando ele sai. E como que ele sai, se não pela prática da virtude? Porque não é uma regra que te impõe alguma coisa. Outro dia, Antônio, eu contei isso lá na FIAC. Acho que foi terça-feira no estudo que a gente faz, transmitido ao vivo também, hein, pessoal? Fazer um jabazinho aqui, pode? Enfim, Gênesis lá no YouTube, 3.000 vídeos para vocês lá. Aí eu falei que em 1987, cadê a Genesi? Genesi deve ter ido lá para o Passo. Genesi novinha como eu, né, Genesi? Ah, não está aqui, eu posso falar. Primeira vez que eu entrei aqui, aonde que o senhor está sentado aí, eu sentei exatamente aí, sabe por quê? Porque eu vi que aqui tinha um monte de médium, e os médios durante a reunião, todos de cabeça baixa, aquela coisa toda, eu logo lembrei do Chico Xavier, eu falei assim, lá os médiums vão receber mensagens, e eu não vou ficar lá perto deles não, porque senão eles vão diagnosticar os meus defeitos. Eles vão enxergar a minha alma, eu vou ficar lá atrás, escondidinho, se possível, atrás daquela cortina. Não, já não era mais. Trocaram, graças a Deus, tem 40 anos. Porque a gente acha que tudo isso aqui é mágico, fantástico, miraculoso. Médiuns têm poder, são bonitos, famosos. Quanto mais famoso, mais pé atrás. Podem encontrar soluções mágicas, porque essa é a nossa cultura da religião externa dogmática, do mesmo jeito que um homem da ciência dogmático que sabe tudo e acha que a ciência é o fim. Ciência é meio, o fim é o espírito. Enfim, o cristão no mundo, primeiro nós temos que entender o que significa cristianismo. Cristianismo é a doutrina do Cristo. Cristianismo foi também uma palavra cunhada por Lucas, lá atrás. E aí, eu vou brincar com as palavras. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar o mandamento é honrar-lhe a memória. E como posso eu honrar a memória de um homem que eu não conheci? Então não se preocupe, você que está chegando agora, porque eu sei que é meio difícil mesmo. Eu vou amar Jesus, eu nem sei de quem que ele foi. Só vovó me contou, já li histórias, vi filmes. Por sinal, The Chosen, assista. De vez em quando essas plataformas oferecem algo que serve. Cuidado que tem umas narrativas embutidas, mudam isso, mudam aquilo, para fazer comum, mas não tem problema, o legal é a história. É você ir lá para Galileia, inclusive para entender que Jesus era judeu. E quem matou Jesus não foram os judeus. Anacronismo, caso aberto. Calma, você está louco? Quem matou Jesus foram os políticos que coordenavam o Sinédrio. Anás e Caifás. Os tiranos juízes da época.
E eles não matavam Jesus porque Jesus era religioso, é porque eles eram corruptos e dominavam o sistema há mais de 40 anos. E Jesus estava delatando para o povo que eles vendiam uma imagem, mas eles eram filho do diabo. Abalou-se o sistema. O que estava debaixo do pano apareceu, e isso incomoda, viu? Vós tendes por pai o diabo, homicida desde o início, dissera Jesus. Pai deles, os rabinos? Quem era o pai deles? Ele estava se referindo a Caim, que matou Abel. E ele está também falando que a serpente reencarnou em Eva e nasceu Caim. A serpente representa o mundo sedutor, o jogo do sistema. Em nível íntimo, as crenças limitantes ou a nossa conduta em fugir da realidade para continuar vivendo sob o império do estímulo e da resposta, do prazer sempre que possível e fujamos da dor. Ou seja, um homem fisiológico, como um animal que se movimenta assim: medo, estímulo, nojo, prazer, dor, projetos instintivos. O animal não pensa, o animal tem sensibilidade, começa a desenvolver uma inteligência, mas ainda é primitivo. Porque um cão não tem pensamento contínuo. Pode ser um golden, extremamente inteligente. A rana, um dia eu te conto a história da rana, mas ele é um animal. Então você, por favor, continue amando o seu animal, mas saiba que o teu desafio é amar a raça humana. Portanto, muito sentimento dedicado aos animais, à natureza, é, sem dúvida alguma, um processo de substituição, de transferência. Dorme abraçadinho com o cachorro e o marido no chão do quarto. Por favor, o Antônio não vai me convidar de novo, eu sei. Essa é uma questão de olhar no espelho o dia a dia. Amar Jesus, você que ainda, talvez substrato desse caldo cultural, materialista, que foi cooptado para achar que evangelho não cabe, não tem problema, então esqueça o evangelho. Volte para dentro de você, faça uma avaliação dos teus sentimentos, sinta-te como um espírito que está vivendo uma experiência humana. Por mais que você não acredite, eu te dou razão. Por mais que essa história de reencarnação não entre na tua cabeça, não tem problema. Mas uma coisa eu vou dizer e você vai concordar comigo. Você tem uma vocação para ser uma pessoa boa. E olha o que eu vou dizer. Você é bom. A sua essência é pura. Você nasceu para brilhar. Você não nasceu para morrer de fome. Significa que para brilhar você precisa de alimento. E a única coisa que alimenta a alma é o amor, não é o prazer. Porque a paixão te dá prazer, mas é transitório, tem prazo de validade, acaba e cansa. Queda, ressaca moral. O amor te alimenta para sempre, você sempre quer mais. Porque ele te protege, ele faz com que os seus olhos brilhem. Você percebe quando ama a imponência das flores e toca-as sentindo que pode alçar as estrelas. Só o amor consegue. Só o amor é capaz de te dar força, motivação para superar todos os seus limites. Sem amor nada é possível. Sem amor não existiria maternidade.
Eu posso me reportar a Eva que concebeu Caim, mas essa Eva se sublima em Maria, a definir que mesmo nos estágios mais primitivos, em que o amor dialoga mais com a paixão, é amor, não tem como medir, não tem como se preparar, ele é espontâneo, ele dialoga com a tua essência. Então, por que não amar? Amar dá sentido à vida. Amar te motiva a abrir o livro, não dizer amém, desligar a caixinha luminosa que te desinforma, essa turma que só quer surrupiar, destruir o nosso país, falando mentiras, cooptando o seu filho, esse substrato de uma sociedade vivendo uma pandemia moral, e isso não é divulgado porque não interessa ao establishment. E isso não nos atende mais, então não procure lá fora o que você só pode encontrar dentro. O cristão no mundo, Antônio, ele não veio para convencer o mundo. O cristão no mundo não veio para ser aplaudido pelo mundo. O cristão não veio no mundo preocupado com o que a sociedade pensa. Ele não tem interesse com opinião pública. O cristão no mundo é um homem justo, que luta pela justiça divina e não perde tempo com essa justiça falida dos homens. Do império de César, todos os impérios nasceram, ascenderam e caíram, destruídos, porque o cristão sabe que o reino é do Senhor. Meu reino não é desse mundo. Então, pensar que Jesus veio para sentar no trono de César é uma das maiores falácias que o cristianismo, quanto o movimento dos homens, promoveu ao longo dos séculos, e que só afasta as pessoas da mensagem do Cristo, que nada mais é do que alguém que se importa conosco. Ele não espera que você seja um intelectual para ser cristão. Não tem nada a ver com um título acadêmico. Que bobagem é essa? Certa feita um companheiro me convidou para uma palestra, quase que eu soltei, numa região do país. Eu fiquei muito feliz, agradecido, muito educado, era um evento com muita gente. Beleza, fechamos a data. Carlos Alberto, por favor, o seu currículo. Como é que é? O seu currículo. Formação acadêmica, isso. Ele foi perguntando todos os itens que eu tinha que preencher. Eu virei para ele e falei assim: o que eu posso te apresentar é o currículo de um cristão. Qual? Eu sou um servidor de Jesus. Não, mas eu preciso para te apresentar. Eu falei assim: amigo, com todo respeito, porque jamais você pode fechar a porta e ser deselegante com alguém. O cristão sabe disso. Eu falei assim: posso te falar uma coisa? Você me botou a pessoa errada, cara. Porque eu não tenho, primeiro, currículo para te dar. E segundo, que se eu tivesse, se eu estou indo para um evento espírita, o que importa é que eu seja espírita. Você pode até dizer que eu fundei um centro, que eu tenho livros escritos. Você pode até dizer isso, mas isso é xaropinho, é perfume, é lantejola. Não é isso que as pessoas que procuram o centro espírita estão precisando. As pessoas precisam de amigo, elas precisam de Jesus sentado junto com elas, dentro de casa, ajudando nos problemas. Isso é que é cristianismo. Pilatos perguntou para ele: tu és rei? Jesus olhou com misericórdia, ele já tinha sido esfolado. Eu tenho um vídeo, uma narrativa de Chico Xavier,
as torturas que Jesus sofreu na cadeia, no palácio de Anás, uma noite inteira. Procurem lá no nosso canal. Ele apanhou uma noite inteira com um saco de areia para não deixar marcas. Ele ficou todo estourado por dentro. Porque os corruptos não tinham autorização de Roma para torturar quem quer que seja. Isso era papel de Roma. Mas eles os fizeram como a história conta, o tanto que a lei só serve para os interesses daqueles que falam em nome da lei. Tu és rei. Ele sangrava pela genitália, pelo ânus, a sua veste salpicada de sangue, e Pilatos perguntando para ele: tu és rei? Ele olhou para aquele homem que estava tão interessado na história dele. Ele estava interessado em que Herodes não denunciasse para Tibério o tanto que ele era corrupto. Os conchados políticos dos guetos que chamam palácio. Mas ele falou assim: tu és rei. Jesus, com misericórdia, pense bem. Tu dizes que eu sou rei? Ou disseram para ti? Mas se tu és rei, cadê os teus seguidores? Se eu fosse rei, eles estariam pelejando para me soltar. Mas o meu reino não é desse mundo. Vocês já observaram o tanto que a gente advoga em causa própria? E abrimos mão da justiça, o que é verdade, para que fique o ponto de vista, ou o que os outros estão pensando, e eu preciso de ser aprovado, para mim não perder cliente, para mim não perder o emprego. Tem gente que faz isso para não perder a família. Aí ele negocia atitudes. O cristão negocia atitude? Estou perguntando. O cristão fala assim: não tem problema, o negócio é chegar lá na frente, o que está acontecendo aqui, justifica. Isso é cristão? Amigos e amigas, Jesus, antes de passar por tudo isso, reuniu com os discípulos na ceia, distribuiu o pão, distribuiu o vinho e disse: tomai e comei, bebei todos vós. No caso, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, eterna aliança. Eu estava refletindo essa madrugada, separei um texto, mas não vai dar tempo. Aliás, não é por aqui. Jeremias, o profeta, capítulo 31, anota aí. Quando Yahvé, o Espírito, se apresenta para o profeta e vai falar de uma aliança, e ele faz uma previsão do futuro. Ele está se referindo exatamente a esse momento histórico em que Jesus se revela como o intermediador de uma nova aliança, de uma nova era, de um novo homem. E ele usa o símbolo do vinho, que aqui representa cálice do meu sangue, o sangue do testemunho. E só testemunha quem ama, quem está disposto a dizer a que veio e não negociar. A quem veio ao mundo, não para amar o mundo e ser amado pelo mundo, mas amar a Deus sobre todas as coisas, amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, compreendendo, se esforçando para verificar que todos estamos na luta, frequentamos escolas,
e vez por outra é necessário o presídio, para que a gente possa repensar, a definir que as surpresas do caminho, as dificuldades, as dores, as portas que se fecham, nos ensinam, nos ajudam a parar, pisar no freio e sentir que a vida não é para ser brincada. Nós não viemos fazer turismo, nós não viemos aqui para perder tempo com ninharias, com mesquinharia. Então para de brigar com a vida. O indivíduo dentro de casa briga o tempo todo pelo controle remoto, pelo carro, briga onde que coloca o prato. Existem pessoas que brigam com a própria sombra. Está lá na cozinha chutando o armário, o prato caiu, está conversando com quem? Aí como é que tu vai dormir assim? Vai acordar mal, vai ter pesadelo. Porque ele está brigando com o quê? Consigo mesmo. Entendeu? O cristão no mundo é aquele que ouve Jesus, que diz assim: vinde a mim, tende uma vida simples, abra mão do que não vale a pena, ama, trabalha, espera, perdoa, toca em frente. Quantas pessoas passaram por você e já se foram? Quantos que a gente vê assim, meu Deus, jogou uma vida fora? Um jovem que suicida. Hoje o índice de idosos suicidando é algo absurdo. Entendam isso. Mulheres abortando, incentivadas pelo sistema criminoso. Quantos casos de espíritos que quase foram abortados e hoje são aqueles que carregam a mãe no colo. O mundo confunde, o mundo gera divisão, é a pax romana que ilude, mas apenas para dominar. Não dá mais, não dá mais. Então respira, pacifica, olha para dentro de você, comece a se aceitar, olha no espelho, amando o que você está vendo, cuidando de você mesmo, porque se você não cuidar, quem vai cuidar? Perdoa, aceita, o que ficou, deixa para lá, olhe para frente. Você é um espírito imortal, você não vai morrer. Se o diagnóstico é esse, levanta a cabeça, olhe para frente, brilha a tua luz, porque espíritos nos secundam, os anjos guardiões estão nos esperando. Para que a gente morra? Não, para que a gente viva. Então viva como se não houvesse o amanhã. Aproveite cada instante como se fosse o último. Olhe nos olhos, não tenha medo. Enfrente os desafios no campo da psicologia profunda e evangélica, e não a psicologia que vai te movimentar para você fazer catarse e sair revolucionando o mundo. Pacifica, porque Jesus não revolucionou. Jesus disse assim: eu não vim destruir a lei. Então olha para a história, agradeça, veja, preste atenção na tua família, no teu sobrenome. Tem um recado que está chegando para você, e você passou anos e anos apenas assinando o sobrenome e nunca parou para pensar nos valores que essa família te ofereceu. Não destrua a lei, não destrua o passado, ressignifica o passado, não crie narrativas, não justifique, siga em frente, porque as portas estão se abrindo e nunca mais o mundo será o mesmo. O
cálice da nova aliança é uma aliança que o mundo não pode dar. Essa aliança que um dia tu colocastes na mão, se colocaste, ela fala muito mais do que o relacionamento. Ela fala do casamento, da personalidade consigo mesmo. E quando nós nos comprometemos com a moral, e aqui a moral é cristã, você é capaz de sacudir ou de carregar o mundo e nem vai sentir o peso que muitos acham que é pesado, porque você ama aqueles que fizeram diferença. Amaram de tal forma que mesmo que não tivessem oportunidade de pronunciar a palavra luz, Jesus, viveram como autênticos cristãos, porque não é falar que acredita em Deus que nos tornamos filhos de Deus, é vivendo as leis de Deus que a gente sente a beleza de Deus nas nossas vidas. Todos os males serão resolvidos, todas as dores atendidas, todas as súplicas correspondidas, porque não existe pedido sem resposta, busca sem retorno. Deus jamais vai deixar de abrir a porta, uma vez que tu batestes com tanta autenticidade. Ave Cristo. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Carlos, por essa palestra maravilhosa, que você possa estar com a gente.